Boa noite, eu sou uma filha amada de Deus, eu estou me recuperando dos prejuízos causados pelo abuso sexual que eu sofri na infância, nesse tempo trabalhando questões relacionadas ao orgulho, dentre eles principalmente o controle, e eu estou procurando ter uma vida mais leve e relacionamentos mais saudáveis. Meu nome é Silvia. Hoje a gente vai falar sobre a lição 21. O tema dessa lição é recaída, né? Nós estamos na lição 21. E se por acaso você está chegando hoje pela primeira vez, fique tranquilo, né? Ou mesmo se você já está aqui há algumas semanas, mas chegou na lição 17, 18, não tem problema, porque no Celebrando a Recuperação, as lições elas se repetem. Então, você vai ter oportunidade de ouvir sobre outros temas, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse tema, recaída. Pode passar aí o próximo, por favor? Nós estamos no princípio 7, que nós já lemos, mas eu vou ler de novo, tá bom? Diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, para a leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. E o passo 11, procuramos, através da oração e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas o conhecimento da sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Tá bom? Então, esse é o princípio 7 e o passo 11. Pode passar o próximo? Essa lição, ela vai falar não sobre errar apenas, né? Porque nessa caminhada que cada um de nós está trilhando, essa caminhada de recuperação, eu estou aprendendo que o errar faz parte. Isso é bem desconfortável para mim, né? Porque eu lido com orgulho, eu lido com o controle, né? E eu estou entendendo que essa minha vontade de controlar, ela tem um objetivo final, que é basicamente dividido em dois, que é o medo de sofrer e o medo de errar. Então, eu tenho medo de sofrer, né? Então, por isso que eu quero controlar. Eu tenho medo de errar e ser rejeitada, por isso que eu quero controlar, né? Mas eu estou percebendo que o sofrimento é só um sofrimento. Eu não vou morrer, né? E eu estou percebendo que errar faz parte para o meu aprendizado. Porque essa caminhada, para mim e talvez para você que está me ouvindo, é uma caminhada cheia de novidades. Eu estou aprendendo a viver de uma maneira diferente. Então, provavelmente eu vou errar, porque eu estou vivendo coisas pela primeira vez. E não tem ninguém que vai acertar tudo fazendo as coisas pela primeira vez. Nós não somos Deus, eu não sou Deus. Então, errar faz parte, né? O sofrimento faz parte. Não, mas não é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando sobre recair, e aí eu coloquei um texto aí, você pode me acompanhar. Essa lição vai falar sobre recair em comportamentos, em padrões de antigas feridas, enroscos e maus hábitos. Exemplos: o alcoólico que volta a beber. Puxa, parou de beber, estava vivendo dias de sanidade e aí volta a beber. O controlador, ou a controladora, né, que volta a manipular pessoas. Também estava ali vivendo dias de sanidade, estava construindo relacionamentos saudáveis e, de repente, começa a manipular pessoas, né? De repente, entre aspas, tá bom? O ativista, que estava vivendo dias de sanidade, com tempo para si, e aí começa a não ter espaço na agenda. Está tudo lotado, está tudo cheio. O irado, que começa a ferir pessoas novamente, porque as bombas começam a explodir. E aí ninguém dá conta mais de viver perto dessa pessoa. Enfim, é sobre isso que nós estamos falando.
E isso é um problema. E isso, inclusive, pode custar muito caro. Porque uma recaída, ela pode fazer o celebrante retroceder num nível de sofrimento que ele já tinha superado, não é? Então, as recaídas, elas acontecem num padrão previsível crescente. Então, eu brinquei e disse que, de repente, a agenda está cheia, mas não é de repente. Isso vai acontecendo num padrão previsível e crescente. As coisas vão acontecendo. E, por algum motivo, aqueles comportamentos vinculados às feridas antigas, aos enroscos, aos maus hábitos, eles começam a ocupar espaço. Aquela casa que foi limpa, né, aquela vida que estava ali vivendo insanidade, volta a ter esse padrão. E ele é previsível e ele é crescente. E por que eu quero enfatizar isso? Porque se é previsível e crescente, a gente consegue intervir, né? Eu gosto muito dessa questão da intervenção. Então, na área da saúde, a gente usa muito esse termo. Olha, baseado nesse resultado de laboratório, a gente vai intervir assim nesse tratamento desse paciente. Então, é maravilhoso você conseguir intervir no curso de uma doença e isso ter um desfecho diferente do que aquele desfecho em que eu não intervim, que eu não fiz nada. Então, é possível intervir nesse padrão previsível crescente. Dá tempo. É possível fazer alguma coisa. E aí, essa lição, ela vai fornecer para nós, porque aí eu me incluo nisso, né, eu sou uma celebrante. Essa lição, ela vai sugerir para nós princípios e práticas que eu estou chamando de anti-recaída. E a gente vai ver, então, o que são esses princípios e práticas que podem evitar recaídas, tá bom? Mas vamos, o próximo slide, antes de falar desses princípios e dessas práticas, vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre esse padrão previsível de recaída, porque isso é muito importante, né? É importante para que eu esteja atenta, é importante para que eu consiga reconhecer, né? E espero que você também tenha essa consciência e consiga perceber isso na sua própria jornada de recuperação. Então, tudo começa, né, bem pequenininho, que é aquela complacência com descuidos para com a recuperação pessoal. Então, o que isso quer dizer? É um indivíduo que começa a descuidar da própria recuperação e ele começa a achar que está tudo bem. Né? Então, por exemplo, tinha alguma frequência nas reuniões do CR, e aí acontece um imprevisto, e imprevistos acontecem, ok, não tem problema, faz parte da nossa caminhada, mas aquele imprevisto, aquele dia que o celebrante não conseguiu participar na reunião, começa a abrir uma brecha para ele faltar às próximas reuniões. E é muito comum, isso aconteceu comigo, durante uns 10 anos, tá? Durante uns 10 anos, eu começava a frequentar, eu começava o ciclo, e aí ou começava a doer muito, ou eu entrava numa recaída, e aí a primeira desculpa que eu dava era o trabalho. Eu sempre trabalhei da tarde para o início da noite, né? Inclusive, continuo vindo direto do trabalho para as reuniões do CR. Mas aí eu usava o trabalho como desculpa. Eu fiquei até mais tarde. Gente, não vai dar, eu vou ter que ficar até mais tarde, né? Hoje, por uma questão de segurança e de limite, quem convive comigo, quem me conhece, sabe que às segundas e quintas-feiras, eu tenho compromisso com a minha recuperação pessoal. Eu tenho compromisso com as minhas reuniões do CR. Segunda-feira, as nossas reuniões do grupo de passos, e quinta-feira, aqui no CR da IMEL. E é muito interessante, lá no trabalho, às vezes acontece algum imprevisto de quinta-feira, as meninas se organizam, ninguém pergunta para mim, Silvia, você pode ficar até mais tarde? Ninguém pergunta. Então, é muito bom que as pessoas que convivem comigo
saibam dessa minha agenda. Inclusive, se você me convidar para qualquer coisa nesses dias, não vai rolar, tá bom? Porque o meu compromisso é com a minha recuperação pessoal. Eu estou aqui, em primeiro lugar, por causa de mim. E isso não é nem um pouco egoísta. Ao contrário, se eu cuidar de mim, eu vou te abençoar. Então, esse descuido que começa com pequenos detalhes, né? E eu poderia dar outros exemplos aqui, mas vamos ficar só nesse, né? O indivíduo que começa a faltar nas reuniões, ou o indivíduo que tem ali na sua agenda a prática de conversar com a sua rede de apoio, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, e aí deixa de ter essa prática. Então, esse descuido é um primeiro sinal previsível que alguma coisa vai dar ruim. Presta atenção. Outro padrão previsível é o conforto com ganhos imediatos. A recuperação, ela é um trabalho árduo, né? A vida, ela é árdua. Então, assim, é tão bom quando a gente tem conforto, né? Por exemplo, esses dias de muito calor, eu senti muito desconforto para dormir. Agora que esfriou um pouquinho, eu senti mais conforto. Nossa, que delícia! É muito melhor. É gostoso ter o conforto, né? Mas eu tenho que prestar atenção nos confortos em que eu tenho um ganho imediato. Isso pode ser um problema para a minha recuperação. Vou dar o exemplo de mim mesma, a codependência e a dependência emocional. Que coisa mais gostosa quando você começa a fazer coisas para as pessoas e eu começo a receber elogios? Nossa, mas você é demais mesmo, hein? Se não fosse você para resolver isso aqui, o que é ser da minha vida? O que é ser de mim? Ou mesmo aquele que lida com a dependência, né? Como é gostoso ter alguém que faz tudo por ele, mas esse conforto, ele representa um ganho imediato. Ali a curto prazo, pode representar um conforto, mas a médio e longo prazo, isso vai afetar a sua recuperação, afeta a minha recuperação. Então, hoje, quando eu ajudo alguém, quando eu digo sim para um pedido, aquilo é pensado, nem sempre, tá? Recentemente eu tive uma experiência que a pessoa me pediu para fazer uma coisa e eu, na empolgação, aceitei, mas aí depois eu fui pensar direito e falei, não, essa resposta aqui era para ter sido não. Mas aí eu fui lá, me retratei com a pessoa, pedi desculpa. Por dois motivos, né? Eu repensei porque realmente eu não estava ali em condições, mas eu acho que o sim foi muito mais porque eu percebi ali que poderia haver um ganho imediato. E isso não seria bom para mim, naquele momento. Então, esse é um exemplo, tá bom? De padrão previsível, é um comportamento que, se for repetido, vai te levar à recaída. Uma outra coisa é a perda da percepção sobre o quão ruim era ou quão ruim estava o ponto de partida. No meu caso, foi o fundo de poço. Então, a gente vai caminhando e a gente tem vitória, graças a Deus. O nome do programa é Celebrando a Recuperação. Tem vitória. Mas se eu ficar olhando só para as vitórias, né, na empolgação, ali, uau, como eu estou maravilhosa, como a minha vida está plena, é possível que eu esqueça de onde eu vim. E eu gosto muito dessa lição. Eu gosto muito dessa lição, porque essa lição me lembra de onde eu vim. Quando eu cheguei no CR, nesse CR, em 2019, eu estava lá no fundo de poço. E sair do fundo de poço para onde eu estou hoje custou muito caro. E eu não quero perder isso. Então, eu gosto de lembrar, né, por exemplo, no grupo de passos, a gente está no momento de inventário ainda, né? A gente está ali ainda nas lições do inventário, lembrando do nosso retiro de inventário. E isso é muito bom, eu olhar para trás, porque me lembra que o trabalho foi muito árduo, custou caro, eu não quero perder o que eu já conquistei, né? E se nada for feito, né, a partir do momento que eu começo a perceber esses comportamentos, vai ter uma catástrofe. Porque a recaída, ao contrário de um erro aleatório,
né? Tem um filósofo que ele diz assim, né, que no escritório dele, ele tem uma placa: aceitamos erros, desde que sejam inéditos. Eu acho isso muito legal, né? Não que a gente não vai errar muitas vezes, né? É uma maneira de dizer que se eu estou errando a mesma coisa várias vezes, será que não é bom parar e pensar? Porque eu estou vivendo um ciclo de insanidade, não é? Então, se eu não paro e olho para o que está acontecendo, provavelmente eu vou ter uma recaída, né? Não estou querendo dizer que todo mundo vai voltar para o fundo de poço, não é isso, mas é uma possibilidade, e eu quero prestar atenção na minha jornada de recuperação. Então, dito isso, né, esmiuçando esse conceito sobre esses padrões que podem ser previsíveis e que a gente pode intervir, vamos começar a falar sobre de que maneira a gente pode intervir para que a gente não recaia? Então, essa lição, pode passar ao próximo, ela traz alguns itens que eu dividi em princípios anti-recaída e práticas anti-recaída. O primeiro princípio é esse aí: reserve para si um momento de solitude. E eu gostei, tem várias definições de solitude, né? Mas eu gostei dessas duas aí. Solitude é gostar de estar com você mesmo. Solitude é gostar de estar com você mesmo. Só você e você. Lembrando que você é sua companhia para sempre, viu? Você acorda e levanta, né? Você acorda, você levanta, você vai deitar, e a sua companhia primeira é você mesmo. Então, é bom gostar de estar comigo mesma, né? Solitude também é não ter medo do silêncio. E eu percebo na minha vida, a começar em mim, mas na vida de outras pessoas, que às vezes o silêncio é ensurdecedor. Já tiveram essa sensação de estar sozinho, de estar no silêncio, e aquilo incomodar muito, dá vontade de ligar a TV, né? Dá vontade de olhar no celular para ver a rede social, né? Então, estar sozinho, em silêncio, é um exercício, né? Porque o ser humano, na maioria das vezes, prefere estar acompanhado. Mas eu acho que, muitas vezes, o desejo da companhia é por um não gostar de estar consigo mesmo. Eu acho que eu estou falando de mim aqui, mas fica aí para a sua reflexão, tá bom? E aí, um exemplo que a gente tem de pessoa que procurava estar a sós consigo mesmo é o nosso poder superior, o Senhor Jesus. Olha esse texto. Eu poderia citar outros textos aqui, porque Jesus tinha essa prática. Assim que pôde, Jesus se retirou para algum lugar isolado a fim de orar. E esses dias eu ouvia uma pessoa falando sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, e eu ouvi um negócio que eu achei genial, e eu quero compartilhar aqui com você. Jesus, ele começou o seu ministério com alguma idade, né? Ele começou o seu ministério adulto, e eu não vou entrar aqui nessas questões, porque que ele não começou a fazer milagre criancinha, enfim. E provavelmente Jesus trabalhou ali no ministério dele cerca de 3 anos, né? E aí veio o evento da sua morte e ressurreição. Você já parou para pensar que o Filho de Deus só trabalhou 3 anos? E de vez em quando ainda escapava, entre aspas, da multidão? 3 anos só, podia ter curado mais, né, Jesus? Podia ter trabalhado mais. Já que era só 3 anos, para que fazer essas pausas aqui? Então, quando eu ouvi isso, me veio um insight assim: se o Filho de Deus, se o próprio Deus, reconhecia a necessidade de estar a sós, é porque eu acho que isso é importante mesmo. Então, assim, rever a agenda, né? Ter momento de solitude é bom, porque nesse momento eu penso sobre mim. Eu avalio a minha vida, né? Pode ser bem desconfortável. Muitas vezes mas é um bom exercício. O próximo, por favor. Examine-se
e faça uma autoavaliação. Semana passada, o Fábio falou sobre a lição inventário diário, né? E uma das coisas que ele falou foi sobre essa autoavaliação, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. E quando que é bacana fazer isso? Diariamente. O horário, o momento, você é quem sabe, né? Mas é bom, uma vez por dia, olhar para dentro de mim, aproveitar esse momento de solitude e pensar, será que eu estou frustrado? Será que hoje eu tive um dia de serenidade e está tudo bem? Será que eu estou radiante? Nossa, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu ouvi uma coisa que eu achei bacana, eu tive um encontro bacana com alguém, com um amigo, com um familiar, eu fui para um lugar legal, nossa, eu estou radiante hoje, né? Vou celebrar isso. Eu estou irado, eu estou triste. Essa autoavaliação é importante dar nome para o sentimento, né? É importante pensar também se essas emoções estão ligadas à saúde física, à saúde emocional, à saúde relacional, à saúde espiritual. Esses dias, conversando com alguém da minha rede de apoio, a pessoa me disse assim, Silvia, na sua jornada de recuperação, o que é luta espiritual? Porque tem coisa que é físico mesmo, eu tenho que ir para a academia, não tem jeito. Se eu quero ter um corpo que me ajude na minha jornada de recuperação, não é a oração que vai resolver. Eu tenho que ir lá e fazer uma atividade física, né? Eu tenho que trabalhar os músculos. Agora, tem coisa na minha jornada de recuperação que é guerra espiritual, que eu vou ter que orar sobre. E eu achei muito interessante a pergunta dessa pessoa. E o texto que eu coloquei aqui para a nossa reflexão é Romanos 12, 3. Quando você estiver fazendo essa avaliação, quando nós estivermos fazendo essa autoavaliação, é bom que pensemos com humildade. Moderação é um termo usado na Bíblia a Mensagem, que eu achei muito bacana. Pensem com humildade ou moderação a respeito de vocês mesmos. E lembrando que humildade é reconhecer o que eu tenho de força e o que eu tenho de fraqueza. Isso, Jesus é o nosso exemplo de humildade. E Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era Deus. E ele foi a pessoa mais humilde. Não é verdade? Então, pensar com humildade é pensar com essa moderação. Reconhecer o que foi bom, o que foi ruim. Reconhecer e celebrar as vitórias. Pensar e buscar um plano de ação sobre aquilo que não está legal, não é? Próximo slide, por favor. Um outro princípio anti-recaída, e aí eu coloquei de propósito esses dois princípios no mesmo slide aí, que é, considere ouvir a voz de Deus e conecte-se com Deus através da oração. Esse ouvir a voz de Deus, para mim, ele funciona assim. Eu tenho percebido que um dos prejuízos do trauma que eu sofri na infância é que eu tenho uma percepção equivocada das pessoas e das situações, da vida de forma geral. Eu enxergo meio torto às vezes, sabe? Talvez você que usa óculos, talvez me entenda melhor. Eu sem óculos não sou nada, né? Ou sou com muita dificuldade, não sou nada é um exagero, mas eu sou com muita dificuldade. Então, eu tenho procurado ouvir a voz de Deus e perguntado para Deus, Senhor, o que eu ouvi dessa pessoa? É isso mesmo? Isso que eu entendi, é isso? Essa situação que aconteceu lá no meu trabalho, Senhor, aquele momento naquela reunião, alguém parece que fez uma cara feia. Foi feia mesmo ou é só a cara da pessoa ali mesmo, não é? Ou, de repente, um desconforto que não tem nada a ver comigo, é dele, é dela. Eu estou aprendendo que tem coisas, e na maioria das vezes, os sentimentos, eles são próprios de cada um de nós. Não é meu. O sentimento do outro não é meu, é dele, né? Então, eu estou buscando ouvir a voz de Deus para não ficar só com a minha opinião. Ficar somente com a sua opinião pode ser um risco danado, né? Então, você que está achando
é muito legal ter um ganho imediato, compartilha isso com alguém da sua rede de apoio, né? Conecte-se com Deus através da oração. Tem muito a ver com isso, né? Então, eu vou para a oração para ouvir a voz de Deus, mas para colocar também a minha preocupação, né? E aí, eu acho que eu estou falando aqui de duas emoções. Eu estou falando de ansiedade e de tristeza. Na maioria das vezes, eu percebo que o meu desejo de controle, ele começa a nascer a partir dessas duas emoções. Ou eu estou muito ansiosa com alguma coisa que eu quero que aconteça para ontem, né? Como diz a minha madrinha, você é muito prática, e eu estou tentando canalizar isso para as coisas boas, porque realmente eu sou prática, eu sou pragmática, eu quero as coisas naquele prazo, e a vida não funciona assim. Então, eu percebo que a ansiedade ou a tristeza são gatilhos para esse desejo de controle, que, em última análise, eu tenho porque eu não quero sofrer. Então, eu tenho colocado isso diante de Deus em oração. E eu achei muito legal esse texto aqui, né? Os dois textos que eu coloquei, eu vou ler. O de João 10, 27 diz assim: minhas ovelhas reconhecem minha voz, e eu as... Desculpa, minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não se aflijam, nem se preocupem, em vez de se preocupar, orem. O próximo princípio é ajuste ou diminua o ritmo. E eu achei esse texto de Gálatas 6, 4 e 5 muito legal. A Bíblia realmente é muito legal, né, gente? Olha só o que diz esse texto. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu. Qual a principal missão que você recebeu de Deus? Cuidar da sua vida, ok? E dedique atenção a ela. Dedique atenção a essa missão. Não fiquem apenas se admirando, nem se comparando com os outros, né? Então, nossa, olha que legal que eu estou, que maravilhosa que eu estou no meu processo. Isso é perigoso. E ficar se comparando com os outros também é muito perigoso, né? Puxa, eu fui lá na reunião de partilha hoje, todo mundo agradeceu, só eu que não agradeci. Ok, está tudo bem, não se compare, né? Continuando aí no texto, cada um assuma o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Então, assim, às vezes eu preciso ajustar o ritmo, às vezes eu estou muito acelerada, não é? E aí isso é um gatilho, é ansiedade. Ai, eu quero tanto que as coisas aconteçam, e às vezes eu estou muito devagar, estou procrastinando. Isso também não é legal. O último princípio é esse daí, ó, o próximo, por favor. Alegre-se com o seu crescimento. Comemore. Você tem comemorado as suas vitórias? Como é que você comemora as suas vitórias? Sabe como é que eu comemoro as minhas vitórias? Eu gosto muito de arte e cultura. Então, eu adoro, por exemplo, ir ao teatro. Se você, por acaso, me vê indo ao teatro, eu estou comemorando, tá? Eu estou celebrando a vida ali naquele momento. Eu gosto de exposição, eu gosto de ouvir música, eu gosto de show, né? Eu gosto muito de ouvir música clássica. E tem tanta coisa gratuita, gente, na nossa região, em São Paulo, né? Para quem não está em São Paulo, venha a São Paulo, mas se você está na sua região, procure. Eu estou falando das coisas que eu gosto, mas, de repente, você gosta de dar uma volta com uma amiga, né? Tomar um café com uma amiga ou com um amigo, ou praticar algum esporte, enfim, tantas coisas. Apreciando um dia de cada vez, é o que diz lá na oração da serenidade. Celebrar faz parte, se alegrar, comemorar cada vitória. A vitória é coisa que deve ser comemorada, né? Isso é um incentivo para que a gente continue firme no nosso processo de recuperação. E aí, o próximo slide, então, a gente falou sobre princípios que podem evitar recaídas.
E os próximos 2 slides a gente vai falar de práticas que podem evitar recaídas. O primeiro ali, aquela primeira imagem ali, não sei se dá para perceber, mas quando eu vi essa imagem eu lembrei do inventário diário. Eu achei muito legal. Então, no primeiro quadradinho ali, o menininho ele está bem vermelho, né? E aí ele está escrevendo, ele começa a escrever. E aí o vermelho vai sumindo, sumindo, e o vermelho vai para o caderno. Expressando ali, né, uma emoção. Eu sinto isso quando eu escrevo, eu sinto isso quando eu partilho, né? Lembrando aqui da ansiedade, que é uma coisa que eu tenho percebido na minha vida, como gatilho para as várias áreas de recuperação. Então, fazer o inventário diário é uma prática anti-recaída. Outra prática é o devocional. Sabe aquele momento lá de solitude? Aquilo é um princípio. Como eu transformo aquilo em prática? Aproveitando aquele momento para estar comigo, pensar nas minhas questões, eu oro, converso com Deus, leio a Bíblia, pronto, fiz o meu momento devocional. O próximo slide, por favor. Outra prática anti-recaída, as reuniões do CR. E aqui eu quero falar, as nossas reuniões do CR são muito legais, viu? Do começo ao fim, as presenciais principalmente. Tenho que dizer isso, né? Porque aqui a gente tem coisas que no online não tem. Então, fica aí o convite, você que está online e pode vir aqui no presencial, será muito bem-vindo e tem coisas muito legais, né? Por exemplo, tem abraço, né? A gente adora um abraço, isso é muito legal da reunião presencial. A gente tem um momento de louvor, que quem está online também pode usufruir. A gente tem esse momento aqui de palestra, testemunho, também é muito legal. Mas eu quero falar aqui do coração do CR, que é a sala de partilha. Você pode ouvir todas as palestras de todos os grupos de CR. Quando eu conheci o Celebrando a Recuperação, em 2009, não tinha, né? Obviamente não tinha o online. O online veio a partir da pandemia e graças a Deus que nós temos online. Mas eu comecei, naquela época não tinham muitos grupos de CR, mas eu comecei a ir nos que tinham, para aprender, eu estava muito curiosa, tal, mas eu não ia na sala de partilha. E nessa de ir de grupo em grupo, ouvir palestra aqui, ouvir ali, eu fiquei 10 anos naquele ciclo de insanidade. 10 anos, de 2009 até 2019, que foi quando eu conheci aqui o CR da IMEL, e aqui eu me impliquei na minha recuperação. Ok, foi um processo, e se você se identificou, estamos juntos, tá bom? Cada um tem seu tempo. Só que eu sei que eu tinha dificuldade de ir para a sala de partilha. Eu quero confessar aqui. Eu tinha medo, né, da minha partilha virar fofoca. E aí, hoje, eu sei que a sala de partilha é um ambiente seguro, porque tem regra. Tem regra de confidencialidade. Se alguém quebra a regra, se alguém faz fofoca daquilo que foi partilhado, essa pessoa é convidada a não vir mais. E eu estou aqui desde 2019. Eu acho que a gente nunca teve problema a respeito disso aqui. Sabe por quê? Porque aquele grupo olha só, olha o ato falho aqui, né? Eu ia falar aquele grupo de família. Mas é quase um grupo familiar mesmo, porque a gente cria vínculo. A gente cria afeto. Se você quer sentir afeto verdadeiro, vá para uma sala de partilha. Então, esse medo de que a minha partilha vire fofoca, isso não existe, né? Pelo menos a minha experiência é que isso não acontece. Porque, ao contrário, o que existe ali é uma empatia, é um amor, é uma reciprocidade. Eu consigo, em alguns momentos, me identificar na partilha do outro. Então, aquilo é sagrado, há um respeito muito grande naquele momento. Mas eu tinha medo, confesso. Outra coisa que eu pensava era assim, mas só 5 minutos?
Eu vou lá falar só 5 minutos? Vai adiantar do quê? Esses 5 minutos é muito, muito legal também. Quem teve a ideia dos 5 minutos está de parabéns, viu, como diria meu pai. Porque os 5 minutos, ele é suficiente para você falar de si. E ali, naqueles 5 minutos, eu aprendi a ser assertiva. Eu não sabia falar. Eu não sabia falar porque eu não sabia dar nome. E mesmo nas coisas que eu sabia dar nome, eu não era assertiva. Eu era daquelas que ia falar alguma coisa, eu começava, o gato subiu no telhado. Sabe aquela piadinha do gato subiu no telhado? Hoje eu vou direto ao assunto. Hoje eu consigo falar o que eu estou pensando. Estou melhorando, ainda vou melhorar mais, mas já é muito diferente. Então, esses 5 minutos, a gente trabalha assertividade, a gente começa a refletir naquilo que a gente fala, não é? E aí, na sala de partilha, eu consegui viver Tiago 5,16. Eu nasci e cresci numa família e num ambiente religioso. Eu não sei quantas vezes eu li Tiago 5,16. Eu lia e não vivia. Porque Tiago 5,16 diz: falem para que vocês sejam curados. Uma outra prática que é anti-recaída, e aí eu já peço desculpas porque eu digitei aí tempo com a família biológica. Não é o termo mais adequado, tá bom? Eu quero dizer que tempo com a família de origem. Passar tempo com a família de origem é uma boa prática anti-recaída. Aí você pode pensar, Silvia, você não conhece, não. Né? Eu tenho uma família que é só dificuldade. Ok. Você tem outras famílias. Você pode ter a família de Cristo, você pode ter a família do CR. O que eu quero dizer aqui é passe tempo com quem gosta realmente de você. Eu estava falando sobre isso com a minha madrinha hoje de manhã. Eu estou aprendendo a gastar tempo com quem realmente gosta de mim. Sabe, um relacionamento em que eu não preciso buscar aprovação, porque aquela pessoa já tem um afeto, não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. E eu sou a Silvia, uma filha amada de Deus. Então, isso é muito legal. E, por último, eu quero sugerir, e não eu, mas a lição sugere, que você seja um voluntário. Ser um voluntário no Celebrando a Recuperação ou em qualquer outra atividade do Reino de Deus é uma ótima prática anti-recaída. E eu não estou falando de ativismo. E, inclusive, uma das coisas revolucionárias que eu aprendi no CR é que trabalhar no CR ou servir no Reino de Deus deveria ser, entre aspas, a última etapa de um processo de recuperação. Então, primeiro, eu chego aqui, eu olho para mim, eu me trato. Né? Nesses 10 anos aí que eu fiquei andando em círculo, eu falava assim, deixa que eu faço, eu posso servir. Olha, eu acho que eu consigo preparar uma lição. E alguém carinhosamente, toda vez, dizia assim para mim, querida, comece a fazer o grupo de passos primeiro. Amém. Que bom que essas pessoas disseram isso para mim. Eram pessoas preocupadas com a minha recuperação. E não querendo alguém só para tapar um buraco de atividade. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque as próximas lições a gente vai falar sobre como ser um voluntário no Celebrando a Recuperação. Mas você que já fez grupo de passos, que está no grupo de passos, comece a pensar sobre isso. É muito bom. Eu tenho o privilégio, por exemplo, juntamente com a Rose, né, eu e Rose, nós estamos lá com um grupo de segunda-feira, o grupo de passos. Nós somos facilitadoras daquele grupo. A gente é muito privilegiada. Porque a gente, nem vou falar, viu? A gente é muito privilegiada. E aí, finalizando, eu vou deixar aí uma pergunta mote para vocês, tá bom? Eu fiz um resumo de tudo que nós conversamos aqui. E aí, eu gostaria que você pensasse, de tudo que a gente falou, o que você acha que pode melhorar no seu processo de recuperação?
Talvez ter mais momentos de solitude, praticar mais a autoavaliação, ouvir mais a Deus, ter mais tempo de oração, ajustar o ritmo de vida. Estou correndo muito, estou muito devagar. Será que eu estou celebrando pouco as minhas vitórias? Será que eu poderia celebrar mais? Será que eu poderia ter mais frequência na escrita do inventário diário? Será que eu poderia dar mais atenção ao meu tempo de devocional? Será que eu poderia ter mais frequência nas reuniões de CR? Será que eu poderia participar mais das salas de partilha? Será que eu posso ter mais tempo com a minha família ou a minha refamília? Será que eu poderia ser um voluntário no CR? Então, eu vou deixar aí, tá bom? É um resumo das coisas que a gente conversou, para sua reflexão, e se você quiser utilizar como tema da sua partilha na sala de partilha. Você não é obrigado a partilhar, tá bom? Mas fica aí a sugestão. Obrigada por me ouvirem.